A voz, professor, só consequência. Ok, então vamos para a segunda parte de habeas corpus. Nós estávamos falando justamente na aula anterior sobre a legitimidade, né? Então eu dizia que o habeas corpus pode ser intentado por qualquer pessoa, ainda que a pessoa não tenha capacidade postulatória. Eu dizia que o habeas corpus pode ser intentado pelo Ministério Público, tanto pelo promotor de justiça quanto pelo procurador-geral. E também falei que o habeas corpus podia ser intentado pelo surdo-mudo, pelo incapaz e pela mulher casada. Antigamente se entendia que a mulher casada só podia intentar o habeas corpus se tivesse autorização do marido. Foi justamente aí que nós paramos. Agora, eu queria mostrar para vocês a outra parte da legitimidade, começando explicando sobre o tribunal. O Tribunal de Justiça, ele pode conceder habeas corpus ex officio. O que é a concessão de ex officio perante o tribunal? O que é a concessão de habeas corpus ex officio? É quando o Tribunal de Justiça, embora não provocado por nenhuma das partes, ele acaba concedendo habeas corpus quando ele se deparar com uma situação de lesão ou ameaça ao direito de ir e vir do cidadão. Quando alguém se achar na iminência de sofrer a coação ilegal, o Tribunal de Justiça pode conceder de ofício habeas corpus. Se o juiz conceder de ofício habeas corpus, atenção, se o juiz concede de ofício habeas corpus, ele deve compulsoriamente recorrer de ofício de sua decisão, que nós já vimos quando nós falamos no recurso em sentido estrito, que quando o juiz concede ordem de habeas corpus, esse dispositivo é um dos dispositivos que traz a obrigatoriedade do recurso de ofício. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos de ofício. O inciso 1º diz, da sentença que conceder habeas corpus. Artigo 574, inciso 1º. Atenção! O habeas corpus, isso é pergunta de prova, já caiu em vários concursos públicos e estará na prova de vocês. Pode o habeas corpus, admite-se a petição apócrifa de habeas corpus? A resposta é não. O que é petição apócrifa? Petição apócrifa é aquela que não tem a identidade do autor da petição. Se você não se identificar na interposição do habeas corpus, se não tiver a assinatura de quem fez o habeas corpus, essa petição não será aceita. Como também não será aceita a petição, pedido feito por analfabeto, somente com a sua impressão digital. A necessidade de que o analfabeto, ele pegue uma pessoa, assine para ele arrogo. Porque se uma pessoa não assinar arrogo do analfabeto... Arrogo é o que escreve? O que é arrogo? O analfabeto, ele só pode colocar, só não sabe escrever, ele só coloca a impressão digital. Aí ele chama uma pessoa alfabetizada e diz, o senhor pode assinar aqui essa petição arrogo? A pessoa diz, assina lá e diz arrogo de fulano de tal. Por ele ser analfabeto. Se ele, analfabeto, quiser interpor habeas corpus, não se pode aceitar somente com a impressão digital. Alguém tem que assinar para ele arrogo, tá? Já caiu, tanto essa questão quanto essa já caiu em concursos públicos.
Por isso que a gente está colocando aqui. Continue. Tem visto o que falar? Professor, você Requisitos. fala aqui, professor. Pois não? Aí coloca lá arrogo, só para dizer que a pessoa é analfabeta, Não, arrogo significa que ele está assinando em favor do analfabeto. Arrogo significa eu estou assinando em favor de você que não sabe assinar. Isso que é arrogo. Bom, requisitos. Agora, alguém me perguntou, professor, como é que é a petição do habeas corpus? Não foi? Agora me perguntaram isso. Meus amigos, os requisitos da petição do habeas corpus, eles podem, analogicamente, são os mesmos requisitos do artigo 282 do CPC, que são os requisitos da petição inicial do processo civil. Você deve indicar o órgão a quem é dirigida, por exemplo, excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Planaltina. Você deve indicar o nome da pessoa vítima da violência, fulano de tal, né? José da Silva Martins, brasileiro, casado, parará, pererê, popopô, foi preso no dia tal por supostamente estar em flagrante do crime tal e se encontra-se preso na carceragem tal. A declaração da espécie de constrangimento, ou porque ele está além da pena prevista, ou porque ele já está cumprindo pena além do que ele foi condenado, ou porque está extinta a punibilidade, ou porque houve nulidade do processo, ou porque quem expediu a ordem é autoridade incompetente. Todas essas situações dão ensejo à espécie de constrangimento. Você tem que descrever na petição inicial o que levou a pessoa a ser presa e mostrar que aquela prisão é ilegal, que não existe justa causa para aquela prisão. Finalmente, a assinatura do impetrante ou alguém ao seu rogo. No caso do analfabeto, nós já sabemos que alguém vai assinar a rogo do analfabeto. Bom, se a pessoa presa não puder ser identificada, como é que eu faço, professor? Você vai usar outros sinais característicos da pessoa. Você pode dar a cor da pessoa, você pode dar a altura da pessoa, você pode dizer que a pessoa mora no local tal, você pode descrever a pessoa, tá bom? E a nova lei exige que se identifique o local onde a pessoa se encontra detida. É importante a identificação do local. Por quê? Porque vocês verão que o habeas corpus será recebido pelo juiz e o juiz tem que pedir informações da autoridade coatora e para isso você tem que indicar onde a pessoa está presa, o local onde ela se encontra presa. Continua. Bom, nós já falamos do habeas corpus preventivo, mas vamos dar mais uma recapitulada. Quando uma pessoa se achar na iminência de ser presa, ela pode, embora ainda não tenha sofrido a coação na sua liberdade de ir e vir, ela pode ingressar com habeas corpus preventivo. Mas, professor, como é que ela vai provar que existe a iminência da prisão? Imaginemos num processo, uma ação civil que o Ministério Público moveu contra uma concessionária de energia elétrica, em que o juiz concedeu a liminar para o Ministério Público e a liminar foi expedida pelo juiz e simplesmente o gerente da concessionária se recusou a cumprir a liminar do juiz. Ora, aí, numa reportagem, o juiz de direito declara que se o gerente da concessionária
não cumprir a liminar, ele será preso. E sai aquela reportagem no jornal. Juiz de direito ameaça prender fulano de tal que é gerente da concessionária. Ora, essa reportagem serve de fundamento, de prova para a interposição de um habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo, ele se fundamenta na iminência da prisão ilegal. E a petição deve especificar, expondo a natureza as circunstâncias causais da ilegalidade. Por que o juiz vai prender ele? Aquela prisão é legal? Ele tem que explicar. E, finalmente, ele deve colocar documentos, certidões, que provem que aquela prisão é ilegal. Ainda, sobre a questão do habeas corpus preventivo, é muito importante ressaltar que, concedido o habeas corpus preventivo, o juiz vai conceder um salvo-conduto. Atenção! No habeas corpus liberatório, o mandado de soltura, se chama mandado de soltura, ele vai liberar a pessoa que já está presa. No habeas corpus preventivo, o nome do mandado que o juiz expede se chama salvo-conduto. E o salvo-conduto, como o próprio nome diz, ele vai impedir, vai resguardar que aquela pessoa seja presa ilegalmente. Professor, aquelas CPIs lá no Congresso, aquelas prisões quando eles falam tá preso porque tá fazendo falso testemunho, ela é ilegal porque ela não é perante o juiz, né? Não, veja bem, não, os órgãos... porque é uma administrativa. Não, os órgãos que presidem a CPI, eles têm ali funções jurisdicionais. Eles têm funções jurisdicionais. Se, por exemplo, um presidente da República é julgado perante a Câmara dos Deputados, ela oferece a denúncia e ele é julgado perante o Supremo, embora o Supremo não seja um órgão jurisdicional, ele naquele momento exerce uma função atípica, ele exerce a função jurisdicional. E o falso testemunho, se ele prestar declaração falsa perante uma CPI, está caracterizado o falso testemunho e ele pode ser preso em flagrante delito. Não existe nada ilegal ou que descaracterize o falso testemunho nesse caso. Bom, procedimento. A petição de habeas corpus é apresentada ao juiz que ordenará a apresentação do coato. Eu já expliquei que se... Eu estou com uma dúvida aqui. A gente faz petição na área penal só para habeas corpus? Sim. Faz uma petição de habeas corpus. Isso não é petição mesmo, só na área penal de habeas corpus. Nos demais casos não exige fazer petição não, né? É outro nome. Tem que fazer petição. Não, tem que fazer a petição de habeas corpus, faz a petição de habeas corpus, faz a petição de mandado de segurança, faz a petição do recurso em sentido estrito, faz a petição de apelação. Tudo é uma petição. Esse aspecto aí, Tá? Bom, como é que funciona? Como é o procedimento do habeas corpus? Vocês foram procurados pela mãe de um rapaz que foi preso ilegalmente. Como é que funciona o procedimento do habeas corpus? O procedimento do habeas corpus funciona da seguinte forma. Você ingressa com habeas corpus perante o juiz competente para apreciá-lo, ou perante o tribunal competente para apreciá-lo, que deverá, no prazo máximo possível, pedir informações à autoridade coatora. Então ele vai mandar, preste bem atenção, ele vai expedir um mandado, esse mandado vai na mão do oficial de justiça,